Olá, eu sou Fernanda Scavacini, escritora e mentora de gestores, e eu estou com você na série sobre como você conseguir se tornar um gestor de maneira prática. Você tem um planejamento em que você consiga saber as ações que precisa realizar para promover e provocar essa promoção que você tanto espera. Nesta aula, a gente vai falar sobre como você lê o cenário, que eu expliquei na aula passada sobre a leitura do cenário da empresa, e integrar isso com as suas ações. E também ler a sua liderança é importante. Então, quando você leu o cenário da empresa e compreendeu como a empresa funciona, em que momento a empresa está, você também vai precisar ler o cenário da sua liderança, entender como a sua liderança funciona, qual a expectativa que ela possui do seu trabalho, entender como que você pode contribuir. Isso tem que estar interligado. Então, muitas vezes o que acontece é a gente trabalhar da forma com que a gente acha que é a melhor maneira. Então, a gente acredita que está fazendo o melhor trabalho, a gente acredita que está resolvendo as coisas como deveria. Eu já passei por experiências assim. Eu já passei por uma experiência em que eu me empenhei muito em aprender coisas, desenvolver metodologias e processos, e causar uma transformação organizacional que, na minha percepção, era a transformação que a empresa precisava e que a minha liderança esperava. Mas no final mas no fim das contas, as expectativas não estavam alinhadas com as minhas ações. Eu estava caminhando para um lado, enquanto a empresa e a minha liderança estavam indo para outro lado. Então, isso é muito importante de você ter cuidado, porque o que vai acontecer é você sair com aquela sensação de eu vesti a camisa, eu dei o meu sangue, eu me entreguei completamente, eu estou esgotado, cansado, eu acho que eu dei o meu melhor, mas mesmo assim as coisas não tiveram o reconhecimento e a valorização que você esperava, que geralmente é ter essa promoção. Então, cuidado com só sair fazendo. Se você lê o contexto da empresa e você compreende como o seu gestor, como o seu líder trabalha e o que ele espera, você precisa alinhar este compasso. Significa o que na prática? Vocês precisam caminhar juntos. Se você, por melhor que seja, por melhor profissional que seja, não esteja caminhando junto com a sua empresa e com a sua liderança, dificilmente você vai conquistar isso. E quando eu falo de caminhar junto, gente, não é agradar, não é fazer tudo porque quando você fala isso, as pessoas já vão, você está falando para puxar saco, você está falando daquela pessoa ali oportunista. Não, eu estou falando da pessoa estratégica. Se você confunde oportunismo com estratégia de atuação, talvez você seja uma pessoa que esteja focada apenas na entrega. Você precisa ter uma estratégia de atuação. Lembra o seguinte, você foi contratado nessa empresa por um motivo, para você realizar um trabalho que alcance resultados específicos, por mais que isso talvez não esteja descrito, não esteja claro, mas é isso. Então, você precisa entender e você precisa alinhar o compasso das suas iniciativas para você trazer e gerar valor para a sua liderança e para a sua empresa. Se você quer ser promovido, não adianta, por exemplo, você tomar uma postura de bater de frente com a sua liderança, de você competir espaço com a sua liderança. Acontece muito. A pessoa ela quer mostrar que ela está preparada para a gestão, ela quer mostrar que ela está pronta, e ao invés de ela causar uma aproximação e uma confiança daquela liderança, ela parece que está visando o cargo daquela pessoa, então ela precisa competir com aquela pessoa. Ela começa a achar que a liderança ali não está preparada, que a liderança não sabe fazer o trabalho dela, ou se não existe uma integração, uma interseção ali, que o trabalho fique bom entre a liderança e você, ou seja, vocês não estão se dando bem, as coisas não estão fluindo bem, você, ao invés de tentar refletir como que você pode melhorar a sua conduta, o seu comportamento, alinhar as suas entregas à expectativa da gestão, você passa a se afastar e a competir com essa gestão. É o pior caminho que você tem.
para fazer. Por mais que você use o argumento que, não, mas esse gestor ninguém gosta, inclusive ele pode até ser demitido a qualquer momento, não importa, ele ainda é seu gestor. Por mais que ele não seja o seu gestor herói, a liderança inspiradora que você tanto busca, por mais que ele não seja a melhor pessoa, o melhor gestor do mundo, ele ainda é o seu gestor e você tem que buscar construir uma relação positiva disso. Com certeza tem alguma coisa que você pode aprender com ele e com certeza você tem que buscar essa aproximação para que ele veja e defenda o valor do seu trabalho e para que você também entenda como que é o papel da gestão, para que você se aproxime disso. Então, no dia a dia, na prática, o que que você precisa fazer? O que eu estou realizando hoje de trabalho, de serviço, de entrega? E analisar qual é o valor que tem gerado em relação ao que a minha liderança precisa e o que a minha empresa precisa. Porque eu já vi também acontecer muito, e é natural, que a gente tem essa idealização. Eu já fiz isso demais, gente, muito. O que eu idealizo como trabalho perfeito, como melhoria esperada, e eu vou colocar todo o meu esforço nisso. Só que esse esforço, ele não contribui para o caminho que a empresa quer. Então, é isso que você vai analisar agora. Você vai refletir sobre o que você está fazendo e você vai anotar e analisar qual que é o valor que está sendo gerado para o caminho que a empresa está seguindo. Se você pensar assim, mas não está claro para mim o caminho que a empresa está seguindo, porque não existe um planejamento estratégico, não existem metas, objetivos que foram compartilhados com todo mundo. Pode acontecer muito, nem toda empresa tem essa estrutura, ou quando tem, apesar de ter um planejamento estratégico, nem sempre é o caminho prático que eles estão seguindo no dia a dia. Se você olhar com muito carinho, você vai entender o caminho da sua empresa. Por mais que ele não seja explícito e divulgado, é possível entender pelo que é orientado no dia a dia, pelas coisas que são ditas e priorizadas. E por mais que talvez você não concorde com esse caminho, busque um consenso, busque algo em comum em que você, não, esse caminho aqui, essa coisa aqui, esse caminho faz sentido e eu posso agregar. E você precisa ressaltar e deixar isso de maneira muito explícita, em que você reforce que aquilo está sendo feito para contribuir com isso específico. Imagina um exemplo, a sua empresa, ela naturalmente, isso está sendo priorizado no dia a dia, ela quer ganhar espaço num mercado específico, ela quer conquistar clientes específicos de uma área, de um nicho específico, e você sabe disso, e o trabalho que você faz, realiza, pode contribuir com isso, com aquilo que eles querem conquistar. Então, quando você for apresentar isso, ou quando você for conversar sobre isso, tente de maneira muito sutil e muito natural reforçar que o que você está fazendo foi pensado para aquilo que a empresa precisa, ou o que você está fazendo foi pensado e alinhado com aquilo que o gestor citou numa reunião, com aquele problema que ele compartilhou, com aquela solução que ele estava buscando. Porque muitas vezes a gente até trabalha para esse caminho, mas a gente não posiciona ele, a gente deixa de forma subjetiva. Então, se você pensou nisso para poder contribuir com aquilo que foi compartilhado, com uma dor ou com um objetivo, não deixe de posicionar isso, não deixe de falar que o seu trabalho foi para estar alinhado com aquilo que era necessário. Isso vai mostrar com que você está tendo, vai mostrar que você está tendo esse olhar, que você está tendo essa preocupação e que você está buscando gerar o valor que a sua liderança e que a empresa precisa.